Olá mais uma vez, você que está nos acompanhando nessa série de vídeos sobre a vida de Paulo, ou melhor, de Saulo, que passou a ser Paulo e passou a assim servir ao Senhor. E nós já falamos um pouquinho sobre a vida dele. No vídeo passado nós falamos sobre a primeira viagem missionária e agora nós vamos estar dando início falando sobre a segunda viagem missionária que Paulo fez. Essa viagem missionária ela começou e teve seu início ali na Antioquia. E foi nessa viagem que aconteceu um dos fatos que mais me chama a atenção acerca de Paulo, foi ele incorporar pessoas ao seu ministério e estar junto com eles e eles junto com Paulo, aprendendo e testemunhando e transmitindo a palavra de Deus a quem precisava ouvir. E foi nessa segunda viagem que Paulo conhece a Timóteo. Entre os personagens que, digamos assim, que nós contamos dentro da biografia de Paulo, Timóteo é um dos que mais me chama a atenção, porque é um exemplo muito claro de uma pessoa na condição de ensinador, de cooperador, com Timóteo, que era um iniciante no seu ministério. Paulo já tinha uma certa experiência, porque já tinha feito uma viagem missionária, já tinha vivido aquilo. E nesse momento, na segunda viagem missionária, Paulo ele se encontra e conhece Timóteo. E eles percorrem ali a região da Ásia até a Troade, ali região onde Paulo recebeu o chamado para a Europa. E eles percorreram da Ásia até Troade e passam ali pela Macedônia, onde Paulo tem a sua revelação em visão. Mas ele já estando em Filipos, com grandes feitos e conversões, ele faz ali, já preso, por se tratar de quem ele era, por ser uma pessoa influente que trazia grandes mudanças na cidade, na sociedade, quando ele chegava e pregava a palavra de Deus. Ele já tinha sido preso e ele está ali junto com os seus companheiros naquela prisão, quando acontece aquele grande feito e aquela situação de prisão se transforma na oportunidade que Paulo precisava para a conversão daquele carcereiro. E Paulo ele utiliza da sua cidadania após ser solto. Nós fomos olhar lá a história no primeiro vídeo que nós falamos sobre quem era Paulo. Nós vamos falar quem era ele e por que ele tinha essa vantagem por ter essa cidadania. Ser filho de pai e mãe de linhagens diferentes, ele tinha uma vantagem e utilizou disso para poder escapar mais uma vez nessa oportunidade. Depois, Paulo passou a Tessalônica e por 3 sábados, Paulo ele pregou ali nas sinagogas. E alguns judeus, incomodados com Paulo pregando ali, eles persuadidos, eles atentaram contra um homem chamado Jasson, a qual abrigou Paulo durante esse período que ele estava ali. E Paulo, na sua explanação, na sua exortação, no seu sermão, ele sempre falava do Rei verdadeiro, do Messias, do Cristo que viria e iria reinar acerca do mundo com contexto geral, como o libertador, o salvador e como o rei dos reis. E a consequência disso foi que muitos creram. Se nós formos observar, nessa viagem Paulo ele teve muita oportunidade de se pregar do Evangelho, de falar de Jesus como o Messias, como o Salvador. Paulo pregava puramente a salvação por meio de Cristo, por meio
de Jesus. Nesse período, Paulo ele espera por um determinado tempo em Atenas, e ali ele ficou muito revoltado com a situação de idolatria que existia ali naquela cidade, com os falsos deuses. E Paulo ele vai a um lugar chamado Areópago, um lugar onde ficava ali a nata da sociedade, digamos assim. Quem era importante ficava naquele local. E todo mundo ali passava para ouvir essas pessoas que eram consideradas importantes falarem, discursarem durante o dia. E Paulo foi lá e discursou e falou mais uma vez a mensagem que ele sempre carregou. Ele explanou sobre Jesus Cristo e sobre a ressurreição dos mortos que irá acontecer no arrebatamento. Depois ele passou a Corinto, ali onde ele encontra mais dois personagens que são muito citados, duas pessoas que viveram no contexto de Paulo na sua época, que eram e são muito falados nas ministrações. Quando se fala de Paulo, quando se fala de Timóteo, sempre é lembrado de Priscila e Áquila. Timóteo, ele mora com eles ali e eles se dedicam à sua profissão. Paulo se dedica ali por um período de tempo à sua profissão, mais uma vez. E depois de acontecer e passarem esses dias ali, Timóteo e Silas, eles vão à Macedônia. E Paulo se entrega mais uma vez de forma mais categórica ao seu testemunho e à palavra. Em Cristo, a principal sinagoga crê no Senhor e muitos em Corinto. Paulo foi lá e pregou nessa sinagoga que era uma das principais, e muitos acreditaram, ouviram e entenderam a mensagem que Paulo pregava e creram. Isso foi algo muito grandioso para aquela época, porque era um lugar que era muito bem visto, todos conheciam, todos sabiam que ali se tratava daquela sinagoga, e era uma sinagoga principal, como eu já citei. Nesse momento que acontece esse grande acontecimento, ele sente que o povo está fazendo com que Paulo se cale. E nessa ocasião, Paulo tem uma visão para não se calar, continuar falando do Evangelho. E Paulo assim fez, ele continuou falando, testemunhando, pregando, colocando seus sermões em prática, no seu testemunho diário, fazendo com que o Senhor lhe chamou, arregimentou e continuou a pregar a palavra de Deus. E Paulo é mais uma vez detido e levado ao tribunal de Gálio. E ali eles deixam que os judeus resolvam a situação. Gálio deixa que os judeus resolvam a situação. Agora, note bem, Paulo era o cara que no passado, Paulo prendia e açoitava, trazia um pesar muito grande a todo judeu que falasse em cristianismo, que acreditasse em Jesus como Messias. Agora Paulo está na situação de sendo julgado por esses homens que ele tanto julgou, que ele menosprezou, que ele perseguiu. E ali permanece Paulo por aquela região por um determinado tempo. O Senhor já ali, mais uma vez, a graça de não ser morto, ser perseguido, porém não foi morto. E Paulo, ele permanece naquela região por algum tempo e logo depois ele passa a sua terceira viagem missionária, que é o assunto do próximo vídeo, se Deus assim quiser. Se você quer participar, quer poder ser notificado no próximo vídeo sobre a terceira viagem missionária de Paulo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida, sobre a biografia de uma forma bem rápida, bem resumida, bem simples sobre a vida de Paulo. Que você compartilhe, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.